Olá, eu sou Tainá Guinelli e começa agora mais uma edição do Identidade. Hoje recebemos o professor Sérgio Andreucci, que é coordenador do curso de Relações Públicas aqui da Fapcom. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tainá, e você? Tudo bem. Professor, para começar assim, como que o senhor escolheu a sua profissão? Bom, eu escolhi minha profissão, eu trabalhava na CESP, Companhia Energética de São Paulo. Era uma empresa estatal, uma das maiores empresas do Brasil, que tinha usinas hidrelétricas no estado de São Paulo. A CESP ainda existe, mas ela é muito pequena perto do que era. Devido à privatização, eles acabaram vendendo todas as usinas, ela é muito pequena hoje, mas já foi uma das maiores empresas do Brasil. E eu trabalhava na CESP, e eu tinha um chefe que me incentivou muito para fazer comunicação. Na verdade, a minha primeira escolha foi administração. E a minha segunda escolha foi relações públicas. Eu prestei naquele ano vestibular para administração e vestibular para relações públicas. Acabei entrando nas duas, mas aí pelo fato da proximidade da faculdade ser muito próxima à empresa, a faculdade de relações públicas ser muito próxima à empresa, eu acabei optando em relações públicas e na verdade eu fiz uma boa escolha porque meu chefe tinha razão, meu perfil era totalmente voltado para a área de comunicação. E isso foi em 1987. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E aonde você trabalhava na CESP, você fazia o quê? Na CESP, eu comecei a trabalhar numa área administrativa, depois eu passei por uma área de meio ambiente, até chegar na área de relações públicas. Na área de relações públicas eu fui quando eu estava no início do terceiro ano de faculdade, eu fui para a área de relações públicas. Então, na área de relações públicas eu fui desde estagiário, relações públicas, fui gerente de relações públicas, fui gerente de comunicação da CESP. Eu fiquei 15 anos na CESP. Depois, na época da privatização, eu fui para a Electro, que é uma distribuidora de energia do interior de São Paulo e do litoral, que atende 228 cidades de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. E na Electro eu fui diretor de comunicação durante 3 anos. De lá, quando eles mudaram para Campinas, eles saíram da cidade de São Paulo, mudaram para Campinas, eu já dava aula há um bom tempo. Eu resolvi não ir para Campinas e acabei montando uma agência de relações públicas, que é a minha agência, que existe há 17 anos, que é uma agência que trabalha especificamente com gestão de crise. E como que é o trabalho, assim, de relações públicas? Olha, a atividade profissional de relações públicas é muito ampla, né? Existem diversas oportunidades, são bem diferentes. Como eu disse, eu trabalho com uma coisa muito específica de relações públicas, que é a questão de gestão de crise, muito em função da minha formação vinculada a uma empresa do setor elétrico que construía usinas hidrelétricas. Então, como relações públicas dessa empresa, eu tinha que trabalhar toda a política de relacionamento com as comunidades atingidas por barragens, fazer todo o trabalho com os governos locais, com a imprensa local, mas principalmente com essas comunidades atingidas. Então, o meu trabalho sempre foi muito específico nessa parte de gestão de crise e relacionamento com esses públicos. Agora, o trabalho é amplo, você pode trabalhar com relações públicas voltada a uma atividade mais para o marketing, você pode trabalhar com comunicação interna, em apoio a práticas de recursos humanos, você pode trabalhar com eventos, você pode trabalhar com relações públicas governamentais, você pode trabalhar com o terceiro setor, que é uma área enorme hoje, que atende muitos profissionais de relações públicas, seja na cultura, no esporte, na ação social. Você pode trabalhar no meio acadêmico, em universidades, até empresas do setor financeiro possuem relações públicas, escritórios de advocacia, os grandes escritórios possuem relações públicas, ou seja, nós vivemos numa era que a comunicação é essencial. Quando eu fiz faculdade, o lema era: comunicação é uma ferramenta competitiva, né? Hoje não se diz mais isso, né? Comunicação é uma ferramenta de sobrevivência que todo mundo tem que ter. E relações públicas é uma ferramenta de relacionamento. Todas as empresas
possuem políticas de relacionamento. Então, praticamente todas as empresas têm hoje profissionais de relações públicas atuando em diversas áreas, ou no recursos humanos, ou é no marketing, ou é na comunicação, ou é em relações institucionais, enfim, é uma atividade assim muito ampla. O senhor falou que tem uma agência, né, de relações públicas focada no gerenciamento de crise. O senhor pode contar um caso para a Sim, gente? sim. Essa agência, que é a Andreu de Comunicação, né, a gente completou 17 anos agora em 2017. E eu atendo basicamente grandes empresas, a maioria todas do setor elétrico. E participando de grandes obras, eu estou participando do projeto de Belo Monte, que é um projeto difícil, né? Mas eu atendo também uma grande empresa que fabrica turbinas e geradores de energia, que é uma empresa austríaca, e há 10 anos que eu atendo essa empresa. Nós tivemos algumas crises durante esses anos todos, né? Por exemplo, essa empresa ajudou a construir uma usina no Equador. E aí essa usina do Equador teve um problema técnico devido a um terremoto, diga-se de passagem, um terremoto muito distante do lugar da usina, mas que afetou a usina, e uma pedra entrou na tubulação da turbina e estragou uma máquina. O presidente do Equador, na época, ele responsabilizou a empresa pelo dano, ele ignorou o problema de ordem natural, responsabilizou a empresa, praticamente impediu que os nossos engenheiros e os nossos técnicos saíssem da usina e do país. E nós tivemos um problema diplomático com o governo do Equador, isso já faz alguns anos, né? E que deu bastante trabalho. Mas a gente já teve muitos problemas de gestão de crise, principalmente com os movimentos anti-barragem, os movimentos, o Greenpeace, movimentos de proteção aos índios, os movimentos sem terra, enfim, todas essas mobilizações sociais, elas acabam travando um embate muito grande com os grandes empreendimentos, e um deles é o setor elétrico, são as construções de usinas hidrelétricas, né? Mas eu passei por um incêndio grande também, o incêndio do prédio da CESP na Avenida Paulista, que praticamente consumiu 2 prédios da Avenida Paulista, inclusive um dos prédios caiu, né? A Avenida Paulista ficou interditada um ano inteiro do trecho entre Augusta e Africaneca por causa disso. Passei por crises também, outras crises, greves. Eu passei por vários apagões, quando eu era diretor de comunicação da Electro, por vários apagões na cidade de São Paulo. Tem uma crise também que eu nunca me esqueço, um helicóptero da Polícia Civil bateu numa torre de transmissão na Serra da Cantareira e interrompendo, lógico, o fornecimento de energia, foi um problema muito sério, só que era a energia do sistema de abastecimento de água de São Paulo. E por muito pouco que São Paulo não teve problema de água devido a esse acidente. E na época a Polícia Civil acusou a empresa de ter uma torre com uma linha de transmissão no lugar errado, né? Então, assim, são crises que acontecem, problemas de acidentes nas redes elétricas. Eu tive um problema também sério em Campos do Jordão, que uma figura muito popular de Campos do Jordão, uma pessoa que vivia na praça, que era um verdadeiro personagem de Campos do Jordão, era o poeta da praça, e um belo dia ele resolveu invadir uma subestação próximo do centro de Campos do Jordão, na Bernécia, perto do Capivari, de madrugada. Ele resolveu invadir uma subestação, subir num transformador e abraçar um transformador. Logicamente, ele morreu.
Ele morreu e ocasionou um blackout em grande parte do Vale do Paraíba. E a empresa foi acusada de falta de segurança, porque como é que uma pessoa invade uma subestação e sobe em cima de um transformador, né? Realmente é muito difícil acontecer, mas ele pulou 2 cercas, ele entrou de madrugada, numa cidade super pacata, numa noite, enfim, ninguém viu. Então são crises que acontecem, né? São crises das mais inusitadas às mais complicadas. A maior parte delas envolve opinião pública, envolve governo, envolve imprensa. Então o meu trabalho especificamente é junto a esses 3 públicos, trabalhando na imprensa, trabalhando nos governos regionais, governos locais e trabalhando também a comunidade, né, por meio principalmente da imprensa. E quando que o senhor iniciou na área acadêmica? Eu comecei na área acadêmica há 25 anos atrás, né? Eu tenho vou fazer 49. Eu me formei em Relações Públicas, depois eu fiz uma pós-graduação em Marketing. Depois que eu terminei a pós-graduação, eu fui convidado por um ex-professor meu, da Casper Libero, que pediu para que eu fosse assistente dele durante um período pequeno, enquanto ele ficava na posição de vice-diretor da faculdade. Era por um ano no máximo. E eu fui ficar no lugar dele, nesse um ano, muito em função do aluno que eu fui na instituição, muito em função do projeto experimental. Na época a gente tinha feito um projeto experimental muito bacana, muito legal, super premiado. Estou falando de 1989, 1990, né? E o professor lembrou do ex-aluno do projeto experimental, um aluno que estava no mercado, já era Relações Públicas da CESP, e me convidou e eu fui para lá para ficar um ano no lugar dele. Só que depois de 7, 8 meses mais ou menos, ele sofreu um infarto e morreu. E eu fiquei. E eu sempre brinco, né? Eu virei professor acidentalmente. E essa história está completando 25 anos. Eu sou professor há 25 anos, já passei por muitas instituições de ensino, como professor, como coordenador também. Eu fui coordenador da Casper Libero durante 4 gestões diferentes, em períodos diferentes nesses 25 anos, totalizando quase 12 anos de coordenação. Mas eu fui coordenador também dos Salesianos, do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, a Unisal, durante 6 anos e meio. Agora eu estou aqui na Fapcom, desde o meio do ano, com um trabalho bem bacana, está sendo bem interessante. Como que você chegou até a Fapcom? Olha, a Fapcom, eu sempre tive uma boa impressão da Fapcom, pelos colegas que eu conhecia, que davam aula aqui. Eu conheço a professora Cleusa, de Psicologia, conheci outros profissionais, outros professores que não estão mais na casa. E eu fui convidado, no final de 2016, para fazer uma banca de Relações Públicas, de uma monografia. Aí eu vim para a banca e tive um contato direto com uma produção acadêmica da Fapcom. Eu já tinha uma excelente impressão da faculdade. Já tinha estado aqui na Fapcom num evento também de Relações Públicas, nesse mesmo auditório, e depois voltado nessa banca. E aí tive contato com a produção acadêmica do aluno, e que me impressionou muito, a produção do aluno, do professor. Foi um trabalho orientado pelo professor Fábio, de Relações Públicas, mas um trabalho de extrema qualidade. E o aluno apresentou também com muita excelência o trabalho dele. E me impressionou. Eu saí daqui aquele dia, no meio de dezembro de 2016, voltei para Casper, que eu era coordenador lá nessa época, e falando do trabalho e da faculdade que eu tinha acabado de ver e presenciar. Fiquei muito bem impressionado. E voltei para Casper Libero, voltei para as minhas aulas normalmente. O meu mandato como coordenador da Casper Libero se encerrou no final de fevereiro. Lá
o mandato de coordenador é por tempo determinado, existe uma eleição para a escolha dos coordenadores, uma eleição com participação dos alunos e dos professores, e esses mandatos duram 2 anos só. E você pode se renomear por mais 2 anos no máximo, totalizando no máximo 4. Então, minha jornada terminou no final de fevereiro. E por uma questão de destino, de surpresa, talvez a mão de Deus também, em junho eu recebi um convite para fazer parte da seleção de coordenadores. Eu me inscrevi, e foi uma seleção bastante concorrida, e fiquei entre os 3 professores selecionados para a final, para a banca final, e a direção da Fapcom acabou optando pelo meu nome, me escolhendo, e eu fiquei muito grato. É assim. E como que é essa função de coordenador? Quais que são os desafios? Como que é essa função? Olha, o coordenador ele tem uma função extremamente importante para o curso, né? Tanto na questão pedagógica, mas também na questão administrativa e também na questão de acompanhamento dos professores e do relacionamento com os alunos. Eu, devido à minha experiência na área, por ter sido coordenador em outras instituições, por ter já muitos anos de carreira, tanto na academia quanto fora, isso me ajuda e me ajudou bastante na questão da compreensão da Fapcom, que é uma faculdade que tem uma identidade muito forte, que tem uma missão e uma visão muito bem constituída, com valores muito bem sólidos, né? Então tudo isso me ajudou bastante, e logo eu tive o contato com o projeto pedagógico, que a direção me passou, e fui me adaptando à burocracia da Fapcom. Mas, enfim, os grandes desafios de um coordenador está na questão da condução do projeto pedagógico e na administração das pessoas, alunos e professores. A minha função hoje, eu estou na Fapcom há quase 4 meses, está agora na afinação disso tudo. Eu estou ajustando o projeto pedagógico, eu estou ajustando o trabalho de conclusão de curso, o projeto experimental, eu estou ajustando o professor em relação à disciplina, a gente está tentando levar o professor para uma disciplina com mais aderência, as características de cada professor, então tudo isso está sendo moldado. Estamos criando um projeto pedagógico mais horizontal, onde as disciplinas se conversam entre todos os semestres. Então, por exemplo, no primeiro e segundo semestres, os alunos vão constituir uma agência experimental, que é um trabalho de laboratório. No terceiro, quarto e quinto semestres, eles vão atuar no terceiro setor por meio dessa agência, num projeto que a gente está chamando de comunicação solidária, onde eles vão atender entidades do terceiro setor, causas de diversas áreas, diversos temas, escolhidos por eles, os próprios alunos vão adotar as suas causas, e nesses 3 semestres, no terceiro, no quarto e no quinto semestre, nós vamos desenvolver ações práticas e relações públicas para ajudar essas entidades. Vai desde um material institucional, uma estratégia de relacionamento com o mercado, um projeto de captação de recursos, depende muito da característica, da necessidade dessas entidades do terceiro setor. E por último, no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo semestre, é o projeto experimental. Então, o primeiro bloco do nosso projeto pedagógico, constituição da agência, segundo bloco, o terceiro setor, prática, e no terceiro bloco e último bloco é o projeto experimental. E aí a gente constitui uma linha mais horizontal do projeto pedagógico. Isso já vai começar agora, a partir do próximo semestre. A gente passa a ter essa nova dinâmica do nosso projeto pedagógico. Estou acreditando muito nesse projeto, Comunicação Solidária. Eu acredito muito na questão da formação social, da formação humana. E essa pegada ao terceiro setor
faz com que o aluno se engaje mais a causas, entenda o mundo de uma maneira mais humana e o cidadão, quando a gente forma um cidadão, provavelmente o Relações Públicas vai ser o melhor Relações Públicas depois que ele terminar a faculdade. E aqui eu encontrei, na Fapcom, o ambiente muito adequado para isso. Como eu disse, uma missão muito constituída, uma visão também muito clara e os valores muito sólidos, né? Então, é um ambiente muito adequado para essa questão humana associada à questão prática. E está dentro, inclusive, dos próprios valores da Fapcom, né? Professor, agora, atualmente, como que o senhor enxerga a profissão Relações Públicas no mercado? A profissão de relações públicas vem em grande mutação já há muitos anos. Eu, quando me formei em relações públicas, você só encontrava o profissional de relações públicas em empresas do governo, empresas estatais e empresas do governo, ou no Exército, ou na polícia, ou nos ministérios, nas secretarias, nas autarquias, e como eu, em uma empresa estatal de energia. Somente nesses lugares, era muito governamental o trabalho de RP. O grande avanço se deu na metade da década de 90, com a abertura do mercado, com a globalização, as empresas multinacionais vieram em peso para o Brasil, inclusive adquirindo todas as nossas empresas. E para a área de relações públicas isso acabou sendo muito positivo, porque essa cultura de relações públicas veio para cá também, e todas as outras empresas privadas acabaram incorporando as estratégias de relações públicas, as áreas, os profissionais. Isso da metade da década de 90 para cá só vem crescendo. Outro fator importante, a questão das redes sociais, da internet. Quando eu me formei não existia internet. O meu projeto experimental foi datilografado, nem computador a gente tinha direito. A coisa mudou muito rápido. E as redes sociais, a internet, essa velocidade da informação trouxe uma necessidade emergente de relacionamento. Eu trabalho com crise. Mais de 70% das crises hoje, das crises das empresas, acontecem via redes sociais. A culpa não é do Facebook, a culpa é das pessoas que acabam extrapolando um pouquinho ou escorregando no Facebook, né? Em outras mídias sociais também. Isso tudo acabou sendo positivo para as relações públicas, porque o mercado se tornou muito mais dinâmico, muito mais sensível e muito mais rápido. E a necessidade de relacionamento também. Antigamente a gente falava assim, responda a uma crise no máximo em 24 horas. Hoje, 24 horas, se falando de mídias sociais, é uma eternidade. Outro fator interessante também do mercado de comunicação. Todas as agências de propaganda, que eram agências DPP mesmo, as grandes agências, não são mais agências de propaganda, são agências de comunicação. A comunicação integrada está sendo trabalhada em todas as agências hoje. Existem células de trabalho, unidades de negócio de relações públicas em todas as agências hoje. Eu tive um contato com o Washington Oliveto há uns 4 anos, mais ou menos, há uns 4 anos, num evento, e ele estava anunciando o início da área de relações públicas dentro da agência. A agência já era vinculada à Macan, né? Agora é W Macan. E eu estava nesse evento, inclusive, porque era uma ex-aluna minha que iria gerenciar essa área que ele estava montando na W Macan. E ele próprio, na palestra, o próprio Washington Oliveto, que é um dos principais publicitários da nossa história e um dos maiores defensores da publicidade do Brasil, falando que a coisa mudou, que a comunicação é integrada e que o público exige muito mais do que exigia antes, que a propaganda não faz só propaganda de massa, existe uma coisa chamada comunicação dirigida, e que a publicidade hoje não é só de massa, existe uma pulverização da verba publicitária em todas as mídias, e dentre elas, muitas ações de relações públicas. Um evento,
uma ação de marketing cultural, uma ação direta com o cliente, o atendimento, uma ação com a comunidade. Tudo isso são ações de comunicação dirigida, são ações específicas de relações públicas, que também foram incorporadas por essas grandes agências que antes eram de PP e agora são de comunicação. Então eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo assim, quanto mais o pau quebrar, melhor para a gente, porque mais você vai ter a necessidade de relacionamento. Essa é uma característica muito voltada para o mercado altamente competitivo, sem barreiras. Então, aquilo que eu falei no começo da minha fala, antes a gente falava, a comunicação é uma estratégia competitiva. Hoje a comunicação é uma estratégia, não é uma estratégia, é um colete salva-vidas. Se você não tiver, você se afunda, você morre. E relações públicas está nesse contexto. Nós nunca tivemos tantas oportunidades de mercado. Dificilmente você vê um ex-aluno de relações públicas sem um trabalho, né? Outra coisa muito interessante na área de relações públicas, relações públicas não é só um profissional. Relações públicas é uma área e relações públicas também é um instrumento. Outro dia encontrei um ex-aluno na rua e conversando rapidamente com ele, ele falou, professor, eu não estou na área de relações públicas. Eu falei, mas o que você faz? Ele falou, eu sou o gerente do Personalité. Eu falei, você não está trabalhando numa agência, mas você tá trabalhando com um instrumento todos os dias de relações públicas, que é o relacionamento. Então a gente tem que entender isso também. A atividade de relações públicas, ela também é um instrumento. A nossa escola, a nossa matriz curricular teve uma alteração importante em dezembro de 2013, não só para a Fapcom, mas para todas as faculdades. O curso de Relações Públicas, ele se desassociou um pouco da área da comunicação. Continuamos na área da comunicação, mas ele não é só comunicação. O curso de Relações Públicas, a partir de dezembro de 2013, começa a trabalhar também em negócios e empreendedorismo. Então, o profissional de Relações Públicas trabalha com gestão da comunicação, trabalha com negociação e trabalha com empreendedorismo também. E esse novo mercado que já está acontecendo e está se aquecendo cada vez mais, muito em função até das novas leis trabalhistas, da nova reforma trabalhista que vai entrar em vigor agora em novembro, esse mês ainda, questão da terceirização e tudo mais, a atividade de relações públicas ela está nessa reforma, porque o profissional de relações públicas tem um perfil muito liberal. Então, nós temos aí a questão das startups. O número de startups que estão crescendo e que estão trabalhando, gente que está se desenvolvendo e ganhando dinheiro, é muito grande na área de relações públicas. E uma outra coisa interessante é que você não precisa ter um escritório, você não precisa ter uma sede. Basta ter um celular, você já tem uma empresa hoje. Você já tem uma startup. É você e a tecnologia. E isso está acontecendo, essa mobilidade que é muito diferente hoje do que era no passado. Eu brinco lá com o pessoal do meu escritório e ninguém atende mais o telefone. Eu tinha 3 linhas telefônicas, eu entreguei 2. Porque ninguém telefona mais. É tudo por e-mail, por WhatsApp, por Skype. As pessoas não vão mais no escritório, é tudo à distância. Quando muito nós vamos no cliente. Então esse novo perfil profissional da comunicação é um perfil dinâmico, que ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele pode estar na sua casa, ele pode estar numa praça, ele pode estar num café, mas basta ele ter a tecnologia nas mãos, ele vai trabalhar perfeitamente. Então é um mundo que já existe, que está sendo cada vez mais ampliado. E agora, com a nova reforma trabalhista, que para muitos vai ser uma oportunidade, mas para outros passa a ser uma ameaça. Então, não quero defender, mas também não quero de tudo criticar a reforma trabalhista, mas a reforma trabalhista traz essa questão da modernidade, coisa que nós não tínhamos isso devidamente explicado nas nossas leis trabalhistas. Então, esse mundo da modernidade, não só no Brasil, nos outros países, mostra um profissional liberal, um profissional dinâmico. Então, outra coisa importante é que eu falo para os meus alunos, que o Relações Públicas ele tem que beber de outras fontes. Aqui na Fapcom,
Nós temos uma formação cultural muito grande, muito sólida. Os nossos alunos têm disciplinas ligadas à filosofia praticamente 3 anos. A priori eles não gostam, mas eles só vão entender a importância disso um pouquinho mais para frente. Porque nós bebemos da fonte da filosofia, da antropologia, da sociologia, da psicologia. É lá que nós vamos encontrar os elementos básicos para o desenvolvimento e a compreensão dos nossos públicos e o desenvolvimento das nossas estratégias. E isso é fundamental. Então, eu falo para eles, gente, depois que vocês terminarem a faculdade, vocês precisam buscar uma pós-graduação, nós precisamos entender esse ambiente que é complexo e entender que a atividade de relações públicas é uma atividade muito holística, abrangente, e para que você tenha realmente condições de trabalhar dentro dessa amplitude, você tem que se reciclar. E principalmente com essas disciplinas que discutem a questão mais social, mais de formação, mais cultural. O RP ele tem que ter uma formação cultural muito grande. Só essa formação é que vai nos dar condições de navegar em diversas áreas. Se você não tem essa formação cultural, você não consegue navegar em diversas áreas, você vai ficar no seu mundinho. E isso acaba limitando muito a oportunidade de relações públicas. Por isso, tem que viajar, tem que conhecer, tem que estudar, tem que, de tudo, experimentar um pouco. Não pode ter preconceito com canais de televisão, com rádio, com revistas. A gente tem que entender o que o nosso público vê, assiste, logicamente, dentro de um senso crítico e dentro de uma percepção mais técnica e de mais bom senso. Professor, muito obrigada pela participação. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado vocês. Agradecer a oportunidade e até a próxima. Obrigada. O Identidade fica por aqui. Até o próximo programa.